Vamos lá, vamos falar sobre métricas financeiras empresariais e resultados. Vou falar especificamente de um pet shop, é um estudo de caso, mas as métricas financeiras empresariais elas valem para qualquer mercado, qualquer segmento. E eu vejo que, infelizmente, muitos empresários desprezam essas informações e é isso que os faz ficarem aí, né, desesperados no dia a dia. Então, eu quero compartilhar com você uma única métrica que eu peguei aqui esses dias, de um negócio que eu atendo. Ela fala assim: puxa vida, olha só quanto de informação, de insight, de proposta de trabalho, né, para você jogar para a empresa, e às vezes isso é desprezado. Eu vou nas empresas, as pessoas ficam ali mergulhadas naquele dia a dia, discutindo com tantas coisas que nem são importantes, né? Então, vamos lá. Pegue aí o seu caderno de anotação, registre aí. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu obtive, né? Você pode ter, inclusive, outras percepções. Eu peguei aqui, ó, um relatório, uma informação básica que está no sistema financeiro, qualquer sistema administrativo financeiro, normalmente eles têm lá a curva ABC de clientes, e eu vejo que às vezes isso fica jogado. Nessa empresa, por exemplo, os gestores não olham para isso, né? E muitas outras empresas não existe atenção. E aqui você tem uma mina de ouro muito poderosa que vai te ajudar você a melhorar o resultado empresarial, e melhorar uma série de outras coisas na sua gestão, melhorar o seu tempo, melhorar a sua qualidade de vida. Então, o consultor também, quando ele sabe trabalhar com esses dados, isso facilita muito e ele obtém resultado mais rápido. Então, isso aqui é uma única fonte, ok, de dados, é um relatório de curva ABC, e eu queria compartilhar um primeiro ponto. Olha só, seja numa planilha, num registro, num sistema, você começa com o dado. Então, quando você registra lá o cadastro do cliente, a compra que ele fez, ali você tem um dado. À medida que aquilo ali vai acumulando, você vai tendo informações daquele cliente específico, de um grupo de clientes, e de uma série de outros agrupamentos que você faz nos controles financeiros empresariais. As pessoas pensam que ter um controle financeiro, ter um relatório financeiro é uma questão burocrática. Não. Isso aqui, o controle financeiro, ele é fonte para a estratégia, né? E ele te dá segurança, porque eu estava esse dia conversando com dois empresários, e um dado que você já sabe, os números eles comunicam muito, né? Os números eles não mentem. E o que eu vejo muito normalmente é as pessoas tomarem decisões no achômetro, nas suas impressões, na sua sabedoria. Então, eu digo que os números eles são uma linguagem. Dentro dos controles financeiros, os dados ali organizados, é claro que eu tenho que saber fazer a sintaxe, a organização linguística. Quando a gente ouve falar que muitas empresas fecham, passam por problemas e tal, uma das questões é essa deficiência na questão linguística dos números. Eu preciso entender com mais clareza. E aí eu desenvolvo a minha inteligência financeira empresarial. Essa inteligência financeira é com a prática. Seja para um consultor, para um empresário, é importante desenvolver isso. E isso vai te dar a sua fluência financeira. Então, assim como uma criança, ela começa a falar, balbuciar, depois ela melhora a composição das suas frases, ela vai evoluindo à medida até que ela se torne adulto, a mesma coisa é a gestão financeira, né? Você vai se desenvolvendo. Quando você tem um bom caderno, né, de comunicação informacional, de números, quando você aprende a organizar isso, você vai aprendendo toda essa morfologia, toda essa sintaxe, como é que você. Assim como de uma palavra você constrói uma frase, de uma frase você constrói uma redação, um texto, e de vários textos você constrói um livro. A mesma coisa na parte financeira. E olha que interessante, quando você vai desenvolvendo as métricas, os relatórios, as informações, que às vezes aparentemente é algo, né, só um bando de números, vamos analisar aqui esse caso. Você tem, veja só, 102 clientes dessa empresa, que no caso é um pet shop, 102 clientes dessa empresa, nos últimos 12 meses, eles foram responsáveis por 65% do faturamento dessa empresa.
e eles correspondem a 14% dos clientes. Olha, se você for por outro extremo, 438 clientes, ou seja, 4 vezes mais, eles correspondem a 60% dos clientes dessa empresa e eles consumiram apenas 10% do faturamento. Isso aqui é muita informação, é muito relevante. E aí, no meio termo, você tem 25% dos clientes, que são 188, eles consumiram 25% do faturamento. Então, aqui já tem muitas e muitas informações. E quando eu fui ver, deixa eu olhar quem são esses 102 clientes e quem são esses 438 clientes. Então, surgiu um relatório do relatório, que me deu mais informações complementares e que me permitiu chegar a mais conclusões e me permitiu direcionar as minhas ações nessa empresa. Então, olha só, é algo assim que vai jorrando a informação, e aí, quando você tem essa habilidade, você vai vendo uma série, somente esse relatóriozinho. Eu teria muito trabalho durante um ano para desenvolver nessa empresa, para promover o seu crescimento, e com muito mais segurança. E isso vai me ajudar na tomada de decisão, que é o que acontece muitas vezes são decisões erradas. Nessa empresa especificamente, o que eu vi? Volta e meia se fala, não, peraí, para a gente aumentar o nosso faturamento, para a gente melhorar, nós precisamos reduzir o preço, porque muitos concorrentes aqui ao meu redor estão cobrando muito barato, muito mais barato do que eu cobro. E esse relatório aqui, ele está mostrando totalmente o contrário. Ele está revelando, porque quando eu peguei o relatório do relatório, então, esses 102 clientes nesse pet shop, tem cliente que gastou R$ 31.000 em um ano. Então, não é o cliente que quer, né, comprar um produto baratinho. Não é aquele cliente que fica, como é que fala? Pechinchando. Então, estavam pensando lá, reduzir valores da desconto. Pelo contrário, assim como eu tenho aqui o ranking de clientes, eu posso ter o ranking de produtos, o ranking de serviços que são mais lucrativos. Tudo isso vai depender da base de informação. Então, veja só o quanto é importante. Então, aqui dando um exemplo. Aqui, quando nós fomos para o perfil do cliente A, e eu fui também para o cliente C e tal, o perfil, como eu disse, ele é um cliente, ele quer o quê? O que que eu atendo? É variedade de produto? Eu quero dar comodidade? Eu quero dar uma sensação de exclusividade para esse cliente? Meu foco é no preço? Meu foco é no atendimento? Então ficou muito, muito claro. E é interessante quando eu fui no relatório do clienteário, ele me deu algo que eu não tinha percebido, mas que assim, é uma informação, é uma pepita de ouro ali, valiosíssima, e que eu já passei para a empresa, que, sabe, se ela focar em algumas ações, ela pode transformar 100 clientes aqui, que correspondem a 75% do faturamento. Então, você quer atender 100 clientes, que corresponde a 75% do seu faturamento, ou você quer atender 600 clientes, que corresponde a 5% do seu faturamento? É isso que eu falo para o empresário. A questão do, eu trabalho que nem um louco, a minha margem está baixa. Por quê? Porque eu não estou usando, né? Eu não estou desenvolvendo a minha inteligência financeira. E aqui eu iria para outras análises, por exemplo, segundo segmentos internos da empresa, as categorias, os grupamentos, uma série de internamente eu já tenho muito trabalho para fazer e só em ações internas eu já melhoro o resultado da empresa. Então essa aula, qual que é o objetivo? Falar de resultado empresariais. Não é ter um monte de relatório. Então às vezes eu vou em alguns locais, a pessoa tem as planilhas mais complexas do mundo. Uma vez fazendo uma consultoria para uma empresa de outro segmento, inclusive, que faturava muito mais, faturava em média de R$ 500.000 por mês. E um dos gestores lá, ele era da área de engenharia, a formação inicial dele, ele manjava muito de Excel. E ele tinha um Excel super elaborado, umas planilhas super elaboradas, mas ele falou no final das contas: Júlio, eu fico aqui o dia todo olhando para esses números, mas eu não saio do lugar, né? E nós simplificamos, né? E mostrar por quê? Exatamente ele não tinha essa inteligência financeira empresarial, né? Ele não sabia organizar as informações. Em pequenas mudanças ali a gente mudou bastante informações, bastante dados, e aí houve toda uma revolução naquela empresa.
É claro também que me permite ações externas de marketing, mas aí o marketing ele se torna mais direcionado. Então aqui, eu vou fazer marketing foco em quê? Em 438 clientes ou em sempre em dois clientes? Então fica muito claro aqui como o papel do gestor financeiro é ter essa visão também ampla. Então, talvez, é claro que eu tive o privilégio de trabalhar na área comercial de empresas, na área de desenvolvimento, na área financeira, na área de atendimento ao cliente, com a minha experiência, isso me deu esse desenvolvimento. Mas o que que a gente recomenda, né? Que as pessoas, o pessoal do financeiro tem que buscar essa visão interdisciplinar, essa visão mais ampla. Então, eu faço, hoje no financeiro, eu consigo aferir exatamente se o marketing está trazendo resultado. Porque marketing por marketing, né? Ah, não, nós estamos fazendo a campanha A, a campanha B, publicidade A. Tá, mas eu tenho que medir, eu preciso ter uma métrica exatamente do marketing. E se eu faço um bom relatório e se eu integro todas as equipes, eu consigo medir. Eu estava numa empresa uma vez que o pessoal do marketing lá, das campanhas, fazia, mas não via resultado. E eu via que era só uma enrolação. Eles estavam tirando o dinheiro da empresa. Quantas vezes isso acontece? Numa outra empresa, ela tinha um vendedor lá que não fazia nada e nós invertemos. Falei, manda o cliente marketing, manda esse funcionário, né, que veio a peso de ouro, porque tinha experiência, era um outro segmento, inclusive, totalmente diferente. E eu percebia que toda vez que eu ia uma vez por semana naquela empresa, e aquela pessoa ficava ali o tempo todo ociosa. E eu perguntei para a dona, mas quem que é esse aí? Não, ele é um vendedor que nós contratamos, que ele tem uma experiência. Mas eu não vejo ele no telefone, eu não vejo ele fora da empresa. E aí nós fizemos algumas análises. Eu falei, é melhor você mandar embora. Manda ele embora e investe em. E foi o que que ela fez. Ela começou a investir e eu ajudei ela no início, porque eu conhecia um pouco de Google. E falou, Júlio, resolveu meu problema. Então, ela transformou o Google num vendedor, tirou um cara ocioso, e gerou muito resultado. Tudo isso a partir de análises, né? Você tem que metrificar isso. Isso também te ajuda aonde você vai concentrar seu esforço. Porque, às vezes, eu vejo ela tentando fazer de tudo. Ela quer ir para o marketing, ela quer mandar funcionário embora, ela quer investir em treinamento, ela quer reduzir custos, ela quer negociar com fornecedor, ela quer criar novos produtos, ela quer fazer um monte de coisa. E aí, aqui está bem claro, uma das que eu já tenho falado já há tempo dessa empresa, existe um esforço específico. E aí é a questão da lei de Pareto, né? Então, 20% dos seus esforços vão equivaler a 80% do seu resultado, é mais ou menos essa proporção. E se você olhar esse número aqui, veja bem, se você pegar, ó, eu tenho 14% dos clientes responde por 65% do faturamento. Se eu conseguir trazer mais 6% daqui da coluna B, aqui, ó, os clientes B, desse 180, jogar para tipo cliente A, eu preciso de pegar 6% desses clientes, aumentar, né, o ticket médio desse cliente, para ele ir para a categoria A, eu começo a ter 20% dos. Vão ser responsáveis, eu vou aumentar para 80% do faturamento. Então, é muito mais fácil eu fazer isso, porque é um cliente que já está dentro aqui do meu estabelecimento, que eu já conquistei, do que eu fazer uma enorme ação para arrumar. Já estou com 438 clientes C, vou arrumar mais 100 clientes, cliente C, e eu vou aumentar o meu faturamento. Mas muitas vezes eu vou pulverizar. Se eu tiver mais 100 clientes, eu vou ter que aumentar o meu número de funcionários. Às vezes aqui não, né? Se eu aumentar o faturamento do cliente, às vezes pelo contrário. Eu já vi empresas diminuindo o número de funcionários e melhorando o faturamento e melhorando a sua lucratividade. Aí entra a inteligência financeira empresarial, que na verdade a inteligência financeira empresarial tem muito a ver também com a sua inteligência financeira pessoal. Isso tem a ver com metas. Então, eu fico assim, né? Quando eu olho para as informações assim, eu já iria direto para estabelecer metas muito claras. Qual que seria? Então, a minha meta aqui seria assim, ó, eu quero ter 100 clientes do tipo A, mas que esses 100 clientes do tipo A, eles correspondam a 20% dos clientes que correspondem a 80% do faturamento. Essa seria a minha meta, né? Uma delas, mas eu priorizaria isso, ou seja, eu quero focar não em redução do meu preço. Eu quero focar na minha ação de marketing, por exemplo, ou numa pesquisa interna com o cliente e melhorar isso aqui, né? Então, isso são metas, e muitas vezes as metas elas são mais inteligência do que força, né? São mais
um olhar com sabedoria do que horas de trabalho. Né? Então, melhorar o seu faturamento, você pode, às vezes, pode pensar menos. Então, eu trabalho 13, 14, 15 horas por dia, porque eu não estou desenvolvendo a minha inteligência financeira e empresarial. Então, seja por um consultor financeiro, seja para um empresário, um empreendedor ou para qualquer pessoa, desenvolver a sua inteligência financeira é muito importante. É claro que isso tem a ver com treinamento do próprio dono da empresa, do consultor, né? Eu fico assim preocupado quando uma empresa me liga ou a pessoa vai me contratar para uma consultoria financeira pessoal e ela fala: eu contratei outro profissional, outra empresa e ela não me entregou o resultado. Eu normalmente eu vejo que essa pessoa, ela não sabia, né, transformar os números em uma linguagem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ensinar o seu cliente a dominar essa linguagem. Porque não adianta eu guardar para mim também, porque eu vou embora. Então eu digo para os meus clientes, eu quero te ensinar a fazer essa leitura, por isso que você vai ser fluente financeiramente. Né? E aí eu tenho que ter uma didática, tenho que ter uma fórmula, uma forma de compartilhar esse conhecimento. E quando é uma empresa, eu tenho que passar para as outras pessoas. Quando é uma família, eu tenho que passar para todo mundo. Tudo isso tem que ver o desenvolvimento. É evidente também que tem que ter um acompanhamento contínuo. Eu descobri isso e deixar largado. Eu sei que 102 clientes meus correspondem a 65% do faturamento. Eu tenho que acompanhar, porque se a minha meta ali foi definida, eu ter 100 clientes que corresponde a 20% e que vão trazer 80% de todo o faturamento, todo mês eu tenho que ver como isso vai evoluindo. Eu tenho que ter as métricas. Então, isso é uma métrica importante, mas a métrica tem que ser alimentada e tem que ser alimentada da melhor forma possível, com precisão. Eu vejo também as empresas terem métricas imprecisas, métricas ali totalmente inconsistentes. Um mês ela coloca a métrica, outro mês ela não atualiza. Uma outra coisa também essencial, que não é a complexidade do seu sistema. Eu comprei um sistema da TOTUS vinculado com a NASA, o desenvolvedor é formado em Harvard e é algo assim super elaborado, fornece para mim 1.100 relatórios, como eu vi uma vez. O meu sistema de controle financeiro, ele fornece 1.100 relatórios. Aqui eu tenho um único relatório, como eu disse, eu trabalhei um único relatório muito simplesinho aqui, em texto praticamente, tem mais texto do que número. Então não é a complexidade. Às vezes eu tenho que saber os números simples. A comunicação tem que ser simples. É como, sabe aquela pessoa que só fala difícil, só usa palavra complexa? É palavra que você não entende. Me explica, o que significa isso? Então você tem que usar uma linguagem mais simples possível. E os números, a mesma coisa. Você não precisa ter um sistema super sofisticado. Então, por exemplo, eu considero a linguagem do DRE mais complexa do que outros sistemas mais simples que oferecem as mesmas informações. Né? Eu posso fazer o DRE, é uma linguagem um pouco mais sofisticada do ponto de vista da leitura, mas muitas vezes essa leitura ela deixa algumas coisas escaparem. Então, você pode fazer o seu DRE, pode analisar, mas eu procuro pegar todos os números que estão no DRE e organizar de outra forma, em outro texto, né, para você ler, obter outras informações. E aí tem muito a ver com que seja o empresário. Então, o empresário ele pode estar no modo estratégico, ele pode estar no modo operacional. Muitas vezes o empresário está mais no operacional do que estratégico. E tem empresário que está no modo Deus. O empresário no modo Deus é aquele empresário que ele acha que ele sabe tudo. Ele fica um pouco no estratégia, um pouco no operacional, e aí ele dá palpite em todo lugar, mas sem a informação correta, sem métricas. Mas ele se acha o bam, bam, porque ele montou, afinal, ele é um empresário, aquela empresa ali. E realmente você vê a empresa há 2, 3, 10, 15 anos, mas está empatada. Uma vez uma empresária conversando comigo falou: eu tenho meu supermercado há 18 anos, mas eu estou aqui sobrevivendo. Por quê? 18 anos com tanta experiência. Porque ela não investia em conhecimento, ela achava que sabia tudo, ela só encontrava defeito, mas ela não buscava ações específicas para mudar. Então é um empresa que fica no modo Deus. E eu sempre acrescento, não é só a questão empresarial, é a questão da gestão financeira pessoal e familiar também. Tem muita gente que ele fica no modo Deus, e aí ele não vai buscar a métrica, ele vai se perder. Então, era isso que eu queria compartilhar. Apenas uma métrica, apenas um sistema de informação, que é
Aqui está como ranking de cliente. Eu fiz um print do sistema da empresa, que é a curva ABC. Isso aqui já me dá subsídio suficiente para eu trabalhar recursos humanos, inclusive, para eu trabalhar o operacional, para eu trabalhar o comercial, para eu trabalhar o marketing, para eu trabalhar a gestão de clientes, para eu trabalhar a liderança, inclusive. Aqui me mostra questões de liderança. Então, eu, como consultor, eu estou na empresa, eu estou vendo lá uma série de questões de liderança, não só liderança de alto nível, mas de nível intermediário, uma série de informações. Então, os números falam muito. Valorize os números e isso vai te dar uma competência enorme de gestão financeira pessoal, familiar e empresarial.